Por gentileza, suba ao palco os integrantes do grupo: Wesley, Giovana, Cíndia e Tamires. Bom, como todos já sabem, estamos realizando a SPAT de 2016. Qual é o significado de SPAT? O significado é Semana de Prevenção de Acidentes no Trabalho. E com o nosso tema de hoje, imprevistos acontecem. Eu estou um pouquinho nervoso, que é a primeira vez que a gente está apresentando aqui, estou até com uma dor no peito. A gente vai apresentar para vocês o tema Imprevistos Acontecem. É um pouquinho de convulsão e AVC. Gente, alguém na plateia que pode ajudar, por favor? Ajuda! Gabriel? Gabriel? Faz parte. Só alguém tem uma blusa, um moletom, alguma coisa? Alguém na plateia? Uma blusa, por favor? Rápido, gente, moletom, uma blusa. Foi só uma encenação, viu, pessoal? Obrigado. Agora a palestrante Bruna vai começar com a palestra. Boa noite, pessoal. O Gabi está de parabéns aqui, a nossa vítima principal de hoje. Mas a gente quis mostrar que convulsão é um tema comum. Eu acho que todo mundo já viu, alguém da família já teve, algum amigo já passou. Em sala de aula, no supermercado, em qualquer lugar. Então, o assunto que a gente gosta de falar é de parada cardíaca, né? De massagem, de compressão cardíaca, de respiração. Mas hoje vai ser um tema um pouco diferente, que eu acho que é pouco abordado, mas tão importante quanto parada cardíaca ou qualquer outro assunto da saúde. Convulsão, gente. 10% da população vai ter convulsão um dia. Então, assim, você está aqui parado, um dia da sua vida, não digo aos 15 ou aos 50 anos, uma vez na vida pode ter convulsão. Então 10% da população do mundo vai ter convulsão uma vez na vida e nunca mais vai ter. Então uma pessoa que tem convulsão não quer dizer que ela sempre vai ter convulsão, não quer dizer que ela é uma pessoa convulsiva ou que ela tem o grande mal que a gente chama de epilepsia, certo? Vamos lá agora esclarecer algumas dúvidas e o que vocês quiserem me perguntar pode me interromper, ok? Não sei se me apresentei, eu sou a enfermeira Bruna, eu fui convidada pelo pessoal, já dei aula para eles de primeiros socorros. Atualmente, há 5 anos, eu trabalho no SAMU lá de Sumaré, então estou acostumada a pegar bastante convulsão. E fui convidada por eles e está sendo um prazer aqui estar com vocês, participar dessa semana, certo? Vamos lá. Convulsão, gente. O que é convulsão? É um distúrbio cerebral provocado por atividade elétrica excessiva em algum ponto do cérebro, causando contraturas musculares involuntárias por todo o corpo, como o Gabriel explicou, como o Gabriel demonstrou aqui. O que acontece? É um tilt no nosso cérebro. O que causa convulsão? Em crianças menores de 5 anos, febre, gente. Então tem criança com 38 graus de febre que convulsiona. Não quer dizer que ela é uma pessoa convulsiva, não quer dizer que ela é uma criança que vai convulsionar para o resto da vida. Mas pode acontecer, se ela tiver uma febre de novo, de 38 graus e meio, 39 graus, ela vai convulsionar. O que a gente faz nesse caso? Mesma coisa, protege a cabeça da criança, coloca a cabecinha dela de lado porque ela vai soltar saliva e a gente dá remedinho para baixar a febre. Abaixando a febre, os riscos dela ter uma nova convulsão vão ser bem menores. Nos adultos, doenças infecciosas cerebrais como meningite, encefalite, tétano, traumatismo craniano. Se alguém
alguma vez caiu, bateu a cabeça, os motoqueiros da vida aí que vivem caindo de moto, bate a cabeça, que não usa capacete corretamente, certo? Tumor cerebral, pessoas que têm câncer no cérebro também convulsionam. Abstinência alcoólica e de drogas ou o uso excessivo de drogas e de medicamento. Tanto o uso excessivo quanto a falta deles, de drogas e de álcool, também causam a convulsão. E a principal, que é todos os fatores relacionados, que é a falta de oxigenação cerebral. Ok? Falta oxigênio lá no nosso cérebro, é aí que dá o tilt. O tilt. Sinais e sintomas, tem o pequeno mal, que são as crises de ausência. Às vezes tem, geralmente alunos na sala de aula ficam paradinhos, olhando um ponto fixo, quietinho, a professora chama, não responde. Fulano, ele está quietinho, aí de repente ele retoma a consciência. Isso a gente chama de crise convulsiva focal. É uma crise mais leve, digamos, que não ocorre aqueles tremores que nem o Gabriel demonstrou. Tremores de olhos ou dos lábios também e não responde ao chamado. Tem o olhar perdido, você chama, não responde. Mas a clássica, a que mais acontece, são as crises convulsivas tônico-clônicas, que são o grande mal. Que tem a perda súbita de consciência, a queda no chão e os músculos nossos se contraem e se soltam. Contraem e relaxam. Por isso que a gente fica se debatendo, o paciente convulsivo se debate, é involuntário. Ele não faz porque ele quer, ele não tem noção da força dele. É por isso que a gente não pode colocar nada dentro da boca dele, porque ele vai morder e até arrancar fora o nosso dedo. Então se a gente quiser puxar a língua dele, ele pode morder e ele nem vai estar sabendo a força que ele está usando. A língua, gente, a gente não engole, então vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai engolir a língua, certo? O músculo do corpo endurece, se relaxam com movimentos incontroláveis. Então vocês repararam o que eu fiz ali? Eu só protegi a cabeça. Se tivesse uma mesa com cadeira, com algum objeto que pudesse derrubar nesses movimentos dele aí, poderia causar um trauma nele. Então a gente também tem que proteger ele desses objetos. É tirar tudo em volta dele, deixar ele se debater e proteger a cabeça. Com travesseiro, com uma almofada, com uma blusa, com um moletom, qualquer coisa, certo? Proteger a cabeça. E virar de lado, porque eles soltam muita baba mesmo. Pele arroxeada, salivação excessiva, mordedura da língua, por isso que às vezes essa saliva é cor-de-rosa, tá, gente? Não é nada contagioso, não é nada questão pulmonar. Olha aqui que esse sangue do pulmão. Não, é simplesmente o sangue da língua que ele mordeu misturado com a saliva que ele está soltando. E o relaxamento de musculaturas como bexiga e ânus. Então, a maioria dos pacientes fazem xixi e cocô na roupa. Eles não sabem, eles não percebem. Eles vão saber disso depois que eles acordam e eles ficam super envergonhados. Mas acontece e também é involuntário, não é porque eles querem. O que fazer na crise convulsiva? Não colocar nada na boca do paciente. Procure por identificadores de alerta médico. Às vezes eles já carregam algum tipo de seringa com algum tipo de medicamento. Às vezes eles podem estar convulsionando por uma hipoglicemia, então eles podem ter alguma coisa, algum medicamento, alguma orientação nessa carteirinha que eles carregam com eles. O que a gente faz? Proteger a cabeça, remover o óculos do paciente que ele tiver, afrouxar as roupas apertadas, virar o paciente de lado. Se não conseguir virar o paciente de lado, como eu estava sozinha aqui, só virar a cabeça, certo, pessoal? Virando a cabeça, lateralizando, acolchoando aqui a cabeça dele, protegendo, cronometrando o tempo de uma convulsão. Por quê? Se passar de 5 minutos, o socorro tem que chegar rápido, porque são 5 minutos sem oxigenação. Por isso que os pacientes, na crise, na queda deles, eles fazem muita força. Alguém já viu? Levanta a mão. Como que é uma pessoa convulsionando? Como ela fica de verdade? Fica feio. Fica muito vermelho, fica arroxeado, o olho fica esbugalhado, a veia do pescoço dele estufa, fica muito suado. Então é muito feio uma pessoa convulsionando.
Mas, por isso que a gente tem que cronometrar o tempo. Se passar de 5 minutos, gente, esse paciente vai ter sérias lesões, tá? 5 minutos sem oxigenação adequada aí no cérebro dele. Não contenha o paciente à força. Não tenta segurar os movimentos dele, que você não vai conseguir, e você pode até sofrer ele pode sofrer depois dores musculares porque a gente ficou segurando. Então deixa ele se debater. É só procurar proteger ele de outras lesões. E quando a crise passar? Oferecer ajuda, tá? Não ter medo. A pessoa que convulsionou vai voltar aérea, vai voltar onde eu tô. Como você chama? Ele não vai responder. E não tentem tirar isso dele, porque o paciente fica realmente aéreo. Demora, às vezes, até 30 minutos para ele retomar a sua consciência. Então não adianta perguntar onde ele mora, não adianta perguntar quantos anos ele tem, como ele chama, que ele não vai saber. Certo? Alguma pergunta até aí, pessoal? Se a ajuda médica não chegar em 5 minutos, o que a gente pode estar fazendo para tentar não ser tão prejudicial para quem está sofrendo a condição? Tudo isso aqui. Ou simplesmente o que eu fiz aqui. Proteger a cabeça dele, virar de lado e esperar a crise passar. A crise passou, dificilmente a pessoa vai voltar a acordar e vai sentar que nem o Gabriel fez. Mas também existe essa Em possibilidade. quantos casos a crise volta, a crise para e não? Não entendi? Em quantos casos, qual a porcentagem de casos que a crise para e que ela continua sem a ajuda do médico? Há mais de poucos. 5 minutos? A gente chama de crise convulsiva com recidiva. Então, dá 5 minutos, passa. Passa 10 minutos, dá outra, e dá outra, e dá outra. Aí ele precisa ir imediatamente para o hospital para tomar medicamentos e para tomar medicamentos para prevenir outras crises. Isso acontece bastante. Mas as crises que quando o SAMU é chamado na crise convulsiva, 80% dos casos a gente chega, o paciente já está retomando a consciência. O paciente já está em pé, já está respirando, mas ele fica meio aéreo. Pergunta o nome dele, ele não responde, ele olha para a pessoa, quem é você? A maioria dos casos, graças a Deus. Mas muitos também, a gente chega lá e está convulsionando, faz medicamento e não passa, convulsiona. Mas aí quando volta gera uma sequela também. Gera uma sequela, mas não é uma sequela ali na hora. Vai juntando a falta de oxigenação hoje, amanhã, semana que vem. Então, quantos anos você tem? 20 anos. Se você convulsionar por 10 anos desse jeito, você pode ter certeza que com 40 você não vai ser uma mesma pessoa com 40 anos que não teve convulsão. Entendeu? Então é progressivo, que a gente diz. Dúvidas? Pois não? Nesse caso, você disse que até 5 minutos o paciente ele pode ter sequela. Existe algum tipo, no caso, se o SAMU demorar, enfim, existe algum tipo de ventilação mecânica que pode ser feito nesse caso para retardar isso, nem no caso, né? O que esse paciente precisa é de oxigênio. Mas quem vai ter um torpedo de oxigênio na hora, né? Então assim, se for numa empresa, ofertar oxigênio para esse paciente, colocar um cateterzinho no nariz ou alguma máscara se tiver e ofertar 2 litros. A gente tem até 10 litros, 10 a 15 litros. Não, vamos colocar pouquinho, colocar um oxigênio nele para ir retomando essa oxigenação cerebral dele. Mas é esperar o SAMU, esperar os serviços especializados, o serviço de ambulância, porque só eles vão ter a medicação correta. Tá? Pode também, pode também. E é obrigatório a pessoa ser encaminhada para o hospital depois de uma convulsão? É bom, porque essa pessoa pode ter outras convulsões. Então assim, ele vai ficar em observação, observou. Se não teve convulsão dentro de 2 horas, ok, vai para casa. Se teve convulsões de 30 em 30 minutos ou na hora seguinte, aí ele vai ficar um pouquinho mais em observação. Mas a gente leva sim para observar. Muitos deles não querem, principalmente paciente em abstinência alcoólica ou abstinência de droga. Falam, não, já tô bom, não quero ir. Então assim, não quer ir? Ok, assina o termo de recusa nosso e eles ficam lá. Alguém assina de testemunha, mas a gente fala, olha, se ele passar mal, você pode levar para o pronto-socorro? Pode levar para o pronto-socorro.
O que a gente pede para não mexer na vítima, gente, é quando é acidente de carro, acidente de moto, atropelamento. Isso a gente pede para não mexer. Por quê? Para não lesionar a coluna cervical do paciente, tá? A nossa coluna vertebral aqui, ó, para não deixar a pessoa em cadeira de roda, certo? Porque a gente tem toda uma manobra específica para proteger e imobilizar esse paciente. Então, se ele não vem e tira de qualquer jeito, pode ter sérias lesões na coluna aí. Só, agora o paciente caiu, desmaiou, tá com febre, alguma coisa do tipo, pode levar com o seu carro próprio, ou o carro do patrão, o carro do vizinho, quem tiver ali perto. Ok? Pessoas com autismo e síndrome de Asperger têm uma tendência maior a ter condições? Olha, eu não sei te dizer, porque os pacientes que a gente pega, a gente não tem o histórico deles, né? Mas eu desconheço o paciente autista que convulsione. Pode convulsionar pelo uso excessivo de medicamento para doença, algum medicamento desregulado, alguma dosagem que não está regulada pode acarretar uma convulsão. Mas eu não sei se dizer se o autismo causa convulsão. Eu acredito que não. Pois não? Só completar, porque eu já tive convulsões quando você volta, você fica muito sonolento também. Sim. E, pelo menos comigo, já aconteceu de tanto ter a queda, de bater a cabeça e de convulsionar e de segurarem. A dor de cabeça depois, já teve pela descarga elétrica, é extremamente forte. Exatamente. Você dá, parece que a cabeça vai ficar. Vai explodir, né? Exatamente, porque o paciente que convulsiona faz muita força, é como se ele ficasse prendendo a respiração. Então depois a cabeça, relatos de paciente que fica latejando realmente. Pois não? Se não tiver ninguém por perto para ajudar e a pessoa tem que Olha, uma pessoa que convulsiona, pode ter uma parada cardíaca. Ela vai ter uma parada respiratória primeiro e depois que ela parar de respirar, o coração dela vai parar automaticamente. Então ela pode sim, e a gente já atendeu o paciente que convulsionou, a família não percebeu, foi durante a madrugada e deu a parada cardíaca nele. Ok? Vamos mudar de assunto agora? Próximo. Um caso. Um homem de 56 anos, 145 quilos, sedentário, hipertenso, tem pressão alta e não faz tratamento dessa pressão alta. Ele já teve um infarto do coração. Tá na sala com a sua esposa assistindo televisão, quando se levantar para ir no banheiro, cai e não consegue se levantar. Sua esposa conversa com o mesmo, que não responde, porém ele está respirando e de olhos abertos e fixos. Ele não consegue falar direito e não consegue dar os braços para sua esposa ajudar ele a levantar. Estamos diante de quê? Alguém sabe me dizer? Como? Choque? Infarto? Não um choque de eletricidade, é choque do corpo, da mente paralisar assim. Um choque do corpo humano. É anafilático. Choque anafilático. O que mais? Teve choque no escorregador da escola, mas não é o caso aqui, Dudu. Quem mais? Quem acha que é? Pequeno mal? É um dos mal também. Mais alguém? AVC, gente. Acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. A gente ouve muito falar de infarto do coração. Infarto. Mas a gente ouve muito pouco a falar de infarto do cérebro. O que é o AVC? Um infarto cerebral. O infarto do coração, que a gente ouve muito e tem muito recurso para isso, e o infarto do cérebro, que tem bastante recurso, só que não é tão falado assim. E é uma coisa tão simples de se identificar, gente, mas tão simples que não era para ter tanta gente assim, que está de cama, que está sem andar, que anda só com um lado do corpo. Se todo mundo tivesse, se passasse mais propaganda, se tivesse mais conscientizações sobre o AVC, muita gente não ia estar com sequelas que a gente fala. Ocorre quando o suprimento de sangue em uma área do cérebro se interrompe, ou quando um vaso sanguíneo se rompe, derramando sangue nos espaços que rodeiam as nossas células cerebrais. Realmente os antigos falam derrame e é um derrame mesmo.
Um dos tipos do acidente vascular é o hemorrágico, que a gente fala, que é onde acontece esse derramamento de sangue. Mas a gente também tem o isquêmico. O isquêmico, que é onde interrompe o fluxo sanguíneo, que nem no coração. Quando a gente tem infarto do coração é porque gordura ou alguma coágulo de sangue parou ali no coração, entupiu ali a artéria do coração e não consegue mais sangue e oxigênio ali para o nosso músculo cardíaco. O que acontece? Vai infartar. Mesma coisa do cérebro, gente. Entupiu aqui, ó, gordurinha, tá vendo gorduras, picanhas, churrasco da vida aí, ó, ao longo da vida, vão se acumulando nas nossas artérias do corpo inteiro. Uma hora vai parar no coração, uma hora vai parar no pulmão e uma hora vai parar lá no cérebro. Então aqui, ó, interromper um fluxo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, um coágulo de sangue, por exemplo. Coágulo de sangue mais gordurinhas nas laterais aqui, tá vendo? Vai entupir. E essa área do cérebro aqui realmente vai ficar enegrecida. Por quê? Vai ficar necrosada, não vai ter sangue nela, certo? E o hemorrágico é quando é ruptura de um vaso que vai derramar o sangue. Voltando um pouquinho. Imaginem, a cada 5 segundos uma pessoa sofre um AVC no mundo. E a cada 2 minutos uma pessoa é acometida no Brasil. Nós no SAMU a gente busca no mínimo 3 por dia. Das pessoas acometidas, cerca de 20 a 30% sofrem perda gradual da cognição. O que é cognição? Raciocínio, memória. E atingem a demência em 1 ano. AVC isquêmico, gente, é o menos perigoso, tá? Ele é 80% dos casos, é o AVC isquêmico que a gente diz. A área do cérebro sem irrigação sanguínea, o coágulo sanguíneo aqui entupiu a artéria, deixou de irrigar o sangue ali no cérebro. O sangue não vai conseguir passar. O AVC hemorrágico, 20% dos casos só. Só que esses 20% aqui, 19% morre. Então 1% sobrevive e sequelado. Quando uma artéria se rompe, acontece um derramamento de sangue nos espaços cerebrais. É a forma mais grave do AVC, grande risco de morte, de incapacidade funcional e acontece em 20% dos casos do AVC. Incapacidade funcional, gente. O paciente não consegue movimentar um dos lados do corpo, o paciente não fala mais como falava antigamente. 10 a 15% morrem antes de chegar ao hospital. 50% apresenta sequelas graves, de chegar a ficar acamado. Muita gente fica de cama com AVC, não fica? Quem tem algum parente com AVC em casa? Avô, tio, vizinho? É acamado ou só tem déficit? Ou só usa muleta, alguma coisa? Acamado? A maioria fica de cama, gente, acamado. Nos que chegam ao hospital, 40% vão morrer na primeira semana. Os que não morreram no caminho para o hospital vão morrer dentro do hospital. Então, realmente é grave esse derramamento de sangue aí. Fatores de riscos modificáveis: hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, abuso de álcool, obesidade, sedentarismo e drogas ilícitas. Modificáveis que a gente pode mudar. A gente pode tratar hipertensão, a gente pode tratar diabetes, a gente pode parar de usar droga, de usar álcool, ok? Depende da gente. Agora, os não modificáveis, idade, sexo, raça e outros, isso não tem como. Isso já é da genética, não tem como mudar. Sinais e sintomas, gente, clássico, cefaleia súbita, uma dor de cabeça de repente, náuseas e vômitos, alteração do nível de consciência, a pessoa fica meio abobada, fica aérea, e convulsões. Como reconhecer? A Liliane tá aí? Como, Lili? Pelos 3 Fs que eu falo, gente, que é a fala, face e força. Porque a fala, a pessoa começa enrolado, você não entende o que ela fala. O que é pai? Ele tá querendo falar, eu tô com dor de cabeça, ele fala e a filha, eu não tô entendendo. Ou então, refere que o pai dela foi tomar café e começou a babar. O que é isso? A face, um lado caído diferente do outro. Então a pessoa vai perder força de um lado da face. Vai tomar